Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita, né? Hoje, 7 de outubro de 2020, foi deixado o seguinte questionamento, né, ao longo aí dessa tarde, abre aspas, todo efeito tem uma causa, fecha aspas. Se todo efeito tem uma causa, então qual seria o motivo pelo qual algumas crianças já nascem portadoras de enfermidades? Essa questão será respondida hoje, né? Hoje, quarta-feira, dia do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? O terceiro livro da codificação, assinado aí por Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Essa questão foi criada, né, em cima aí, né, do capítulo de estudo de hoje. E o subtítulo, inclusive, é Causas Anteriores das Aflições. Vamos fazer a nossa oração inicial, pedir a Deus muita sabedoria e que a espiritualidade maior, em nome do nosso querido irmão Lúcio de Paula e do nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, que eles possam fazer a fluidificação das águas e a limpeza de todos os ambientes, retirando as energias inferiores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, que assim seja. Lembrando a vocês que hoje no finalzinho tem o episódio 3, hein? Episódio 3, não, perdão, parte 3 do episódio 1, né, da série Lugares de Chico. Então não saia daí, tá? Vamos responder então aí a questão, né? Se todo efeito tem uma causa, então qual seria o motivo pelo qual algumas crianças já nascem portadoras de enfermidades? Então vamos pegar ali uma criança, acabou de nascer, e ela é portadora, né, ali de várias enfermidades, né? Se ela acabou de nascer e ela já traz essas enfermidades, então é sinal que existe uma causa anterior, né? Porque quando a gente fala lá naquela frasezinha inicial, que está entre aspas, né, todo efeito tem uma causa, a enfermidade já é um efeito, né? Então a criança nasceu portando ela, ou várias, né, enfermidades. Então a causa, ela está anterior, né, numa existência anterior, né, à existência atual. Mas, Leandro, no caso aí, por exemplo, de uma criança com enfermidades, você pode nos dar um exemplo? Com certeza posso. Inclusive, esse exemplo aqui eu acho que eu já dei algumas vezes em outros programas, mas vale a gente recordar. Certa vez, né, com fala Adelino Silva, né, que uma senhora procurou o Chico Xavier ainda, né, com uma criança nos braços, né, e ela fala para o Chico, Chico, meu filho nasceu surdo, olha o tanto de enfermidades, mudo, cego e sem os dois braços. Ou seja, já de nascença, a gente já tem um efeito. Agora a gente vai entender a causa. Olha que o médico fala para essa senhora, agora ele está com uma doença nas pernas. E os médicos querem amputar as duas para salvar a vida dele. Há uma resposta para mim no Espiritismo, né? E aí, com a intervenção do Emmanuel, né, que era o mentor do Chico, o Chico explica, né? Olha, este irmão que está nos seus braços, né, que é surdo, mudo, cego, né, e nasceu sem os dois braços, ele suicidou-se nas 10 últimas encarnações e pediu antes de nascer que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora que ele está se aproximando dos 5 anos, procura um rio, um precipício para se atirar. Os médicos estão com a razão. As duas pernas dele vão ser amputadas em seu próprio benefício,
para que ele fique mais algum tempo na Terra, a fim de que diminua a ideia do suicídio. Gente, observem essa história. Ou seja, o efeito, surdo, mudo, cego, sem os 2 braços. A causa, suicídio nas 10 últimas encarnações. E o espírito já estava pensando em tirar a vida, né, já ali se aproximando dos 5 anos, pulando dentro de um rio, porque tinha as pernas. Porém, antes dele encarnar, às vezes até com medo de falhar novamente, ele pede que sejam retiradas todas as possibilidades dele de tentar o suicídio nessa nova existência. E aí vem, né, uma determinada doença no qual os médicos precisam ali amputar. Então observem que as causas estão numa existência anterior. E o espírito, que pelo que demonstra a história, né, programou aí a sua nova existência, já num corpo debilitado, devido lá às ações anteriores, pediu que se viesse novamente o sentimento de suicídio fosse retirado. Ele estava pensando em pular, ou seja, ele precisaria, no rio, né? Ele precisaria das pernas, e essas pernas seriam amputadas conforme providência divina, conforme o que ele havia pedido, e Deus atendeu o pedido dele, né? Que veio essa doença que ele precisava aí, né, amputar as pernas. Então a gente tem aí uma causa anterior, né, os males anteriores. Olha que coisa interessante. E aí, aqui no capítulo 5, né, que a gente continua ainda nele, bem-aventurados os aflitos, e esse capítulo, assim como os demais, são ensinamentos muito preciosos, né, para a gente compreender. Não é que Deus é mau, Deus é vingativo, Deus castiga, não. Né? Deus é misericórdia. O espírito, depois que comete tal ato, quando estava encarnado, quer voltar, e aí, para poder reparar o erro, ele pede para vir nessas condições, como esse irmãozinho veio, né? Para poder aí, né, espiar o seu equívoco e valorizar, no caso desse aí em especial, a vida, os braços, os olhos, né, o ouvido, né, a boca, né, com a língua ali que lhe dá a fala, porque tudo isso foi retirado em existências anteriores, né, devido aí aos suicídios que ele foi cometendo, né. Então, nesta vida ele precisava valorizar, e como termina, né, a história, né, no final, seria amputadas as pernas, né, e aí para ele compreender e tirar a ideia de suicídio, né, já é um passo ele tirar essa ideia do suicídio da cabeça, né? Então, se ele conseguir, que é o que tudo indica e deve ter conseguido, espero eu, né, na outra existência já foi uma existência menos sofrida para ele. Causas anteriores das aflições. Mas há males, né, que começa aqui o item 6, nesta vida, cuja causa primária, né, ali o responsável foi o homem. Né? Mas em outras existências, né, há outros homens que observam, né, que pelas aparências parece que tais sofrimentos são estranhos, e na verdade não são, que é o caso aí dessa história, né, desse menino aí que tentou o suicídio aí em 10 existências anteriores. Então ele veio ali daquela forma, já é o efeito, né, de uma causa anterior, que foi os suicídios ali que ocorreram durante 10 encarnações. E aí ele traz aqui, ó, a perda de entes queridos, né, que às vezes são um amparo ali de toda a família, acidentes sem nenhuma previsão, né, que acabam ali ocasionando revés até na fortuna, frustrando às vezes muitas providências que às vezes a gente tinha ideias ali para o futuro, né? Flagelos naturais, epidemias, terremotos, né? E aí a gente tem uma pandemia que a gente está vivenciando ainda, né? Enfermidades de nascença, que é o caso aí da nossa história que a gente leu no início, né? São provas, né, de que tal causa vem de existências anteriores. Por isso que é necessário se fazer uma análise.
né? Deformidades, né? Como a criança ali em questão, sem os braços, né? Iria perder também a perna, mas aí a perna seria durante a vida, e tinha um motivo que ele perderia essas pernas, era exatamente para que ele não cometesse o suicídio novamente, a pedido dele mesmo, fosse retirada todas as possibilidades, e a perna aí seria usada para pular no rio. Nós temos o idiotismo, que na verdade ali é o quê? É uma falha mental no processo de inteligência, né? É uma falha no processo cognitivo, né? Então, essas enfermidades, elas têm origem em outras existências, tá? Os que nascem nessas condições, certamente nada hão feito, né? Nessa existência atual para merecer. De fato, imagine, né? Essa mãe que recebe essa criança, vou pegar essa historinha aí de novo, né? Sem os dois braços, surdo, mudo e cego. Ela já recebeu a criança assim, com todas essas enfermidades, né? Não tem causa nessa existência, vem de existências anteriores. Né? E muitos às vezes comentam, isso daí é a questão da genética, né? Primos, né? Ou genes ali, biologicamente falando, sim. Mas existe uma programação anterior. Então, se aquela criança ela nasce naquela família que tem essas predisposições genéticas, até para gerar a questão da deformidade e tudo mais, é porque tem alguma causa por detrás de tudo isso. Então, quem é essa causa? Está lá. Né? Então, às vezes o pessoal explica, não, mas isso daí, a criança nasceu ali com questão mental, né, atraso mental ou com deformidade, foi questões genéticas. Sim, a biologia está nas ciências, né? É uma das ciências e está dentro das leis de Deus. Né? Então, se o espírito ele escolhe encarnar numa família que já tem predisposições a deformidades, né, a questões congênitas, né? Lógico que aí tem uma providência, né? Ou seja, tem um porquê dela nascer ali. Não é à toa, né? Então, tudo ali tem uma causa ali por detrás. O efeito que a gente vê e às vezes a gente não consegue compreender, né? Então, às vezes, essa mãe, quando recebeu essa criança, pensou, nossa, o que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, esse castigo, às vezes, do meu filho, assim, com essa deformidade. Já existem outras mães que recebem como uma aprovação, né? Mas esses questionamentos que surgem, o Espiritismo dá a resposta. Não é Deus que está castigando seu filho. É esse espírito que é antigo, que pediu para vir assim por tais motivos. Né? E as causas que originaram essas enfermidades, que é o efeito que você vê agora, ela se dá lá nas existências anteriores. Neste caso que a gente contou aí, né, de um espírito que é suicida. Né? E aí ele traz mais embaixo, né, a questão de crianças que morrem, às vezes, em tenra idade, em tão pouco tempo de vida, né, que às vezes nem chegaram a conhecer o sofrimento, a vida. Isto ocorre, pessoal, porque às vezes ficou, vamos supor, faltando ali, né, um pedacinho de alguma coisa ali que precisava ainda pôr ali os pingos nos is na outra existência, e ele nasce, e às vezes com pouco tempo de vida, né, morre e retorna para a pátria espiritual. Às vezes era alguma coisa ali que precisava, algum débito que precisava ser sanado ainda, e ele vem numa existência muito rápida, muito breve. Os próprios suicidas, aproveitando o exemplo, né, eles geralmente, dependendo ali do tipo de morte, na primeira encarnação eles morrem muito rápido, né, conforme até explicações do Chico, que a gente já comentou aqui num programa, né, que é a questão da lei de causa e efeito. Está lá o programa, é só buscar lá no YouTube. Então, vamos lá. Se verificasse, se a gente fosse na ideia do que das religiões antigas que a igreja pregava, que a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, né? Imagina um espírito nascer desse jeito, né? Com deformidades, com enfermidades diversas, né? Não se justificaria. E aí é onde o pessoal falava castigo de Deus. E não, né? Já a doutrina espírita explica, a alma não é criada no momento que o corpo, né, surge ali, né, através da fecundação. Não, a alma já existia anteriormente, né? O espírito já existia anteriormente. É uma criação de Deus, da divindade. Todavia, por virtude
das evidências, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias, né, tais sofrimentos, tais enfermidades são efeitos que hão de ter uma causa, né, desde que se admita um Deus justo e essa causa também há de ser justa. Ora, os efeitos precedendo sempre a causa, se esta não se encontra nessa existência, atenção, atual, há de ser anterior a esta vida, isto é, há de estar numa existência precedente, anterior. Né? Então, se eu não tenho uma resposta que diga, não, essa enfermidade, tal sofrimentos que eu passo, né, já desde sempre, não é por causa das minhas atitudes nesta existência. Então, dá uma reparada, uma refletida, lógico que a gente não tem acesso, mas pela natureza das nossas dificuldades, a gente consegue ali achar um ponto que a gente pode pensar, talvez seja por isso que eu estou sofrendo. Uma pessoa que vem ali num caso de extrema pobreza e miséria, e ela não consegue. Por mais que tenta ali com muito esforço, ela não consegue, né, às vezes alcançar um patamar, né, ali de vida melhor, financeiramente falando. Vai que numa existência anterior, porque a gente tem a natureza, né, essa riqueza não chega. Vai que lá atrás ele já teve essa oportunidade numa existência anterior ou em outras existências e não soube aproveitar. No sentido, quando eu falo de aproveitar, se foi até discutido essa semana, se eu tenho ali uma condição financeira, né, eu posso, né, às vezes não trabalhar, mas eu posso me instruir intelectualmente, instruir o outro, ajudar o outro intelectualmente a evoluir. Eu vou ter tempo a mais, já que eu não tenho um trabalho ali, porque eu nasci em uma família às vezes rica, que tem uma condição financeira, mas eu vou ter mais tempo para fazer o bem ao próximo. Então, se eu não fiz isso, com certeza, né, um bom uso ali dos recursos, né, com certeza esses recursos me são retirados na outra existência. Se eu gastei ali com vícios diversos, ou seja, um mau uso, né? Ou se eu deixei de fazer o bem também ao próximo. Né? Então são reflexões que a gente precisa fazer para a gente entender às vezes, né, as dificuldades que a gente enfrenta, as tribulações nessa existência, né? Então se a gente vê aí que não tem uma causa que ela vem de agora, então é anterior, tá? Como ele colocou aqui. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se fizemos o mal. Se esse mal não fizemos na presente vida, tê-lo-emos feito numa outra. É uma alternativa que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Ou seja, temos que pagar os nossos débitos, a gente não passa ileso. Vamos lembrar que nós estamos aqui também no planeta, né, destinado, né, a expiações e a provas, né? Ou seja, a Terra faz parte aí dos mundos inferiores, é um planeta de provas e expiações. Abaixo do planeta de provas e expiações, existem os mundos primitivos, né? E aí, estamos aí aqui na Terra, que é o mundo de provas e expiações, como já explicado anteriormente. Então, a gente tem aí os nossos débitos, né? Eu falo, ninguém aqui é santo, tá todo mundo buscando se melhorar, exceto aqueles que vêm em missão, como Jesus veio, né? E tantos outros aí profetas anteriormente a Jesus. A prosperidade do mal, daquele que é mal, que faz mau uso dos recursos, é apenas momentânea. E quando eu falo recursos, recursos diversos. Se ele não espiar hoje, né? Vamos lembrar o que é espiar? Espiar significa pagar, expurgar, né? Filtrar, né? Os erros, as faltas cometidas. Se ele não espia hoje, ele vai espiar amanhã, numa outra existência, ao passo que aquele que sofre, já de agora, está espiando o seu passado. O infortúnio, que à primeira vista para nós parece imerecido,
tem uma razão de ser, tem uma causa. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer, abre aspas, perdoa-me, Senhor, porque pequei. Porque se está em sofrimento, é porque errou. Se não é de agora, é anterior. O item 7. Os sofrimentos, devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. O que é isso? O que já discutimos aqui, reparação. Né? Então a gente tem lá, né, o esqueminha, né? Primeira coisa, arrependimento. Segunda, expiação, que é o que? Pagar o débito que cometeu, né? Expurgar o débito. E como é que eu faço isso? Através da reparação, que é o que ele fala aqui, né? Ele precisa sofrer o que fez os outros sofrerem, né? E o que significa isso, Leandro? Sabe aquele ditado? Ditado não, né? Passagem que o Cristo nos fala, né? Fazer aos outros que gostariam que fizesse a você. A gente não leva isso a sério, né? Porque muitas das vezes a gente faz mal ao outro, né? E aí, a gente, numa outra existência, ou até mesmo nessa, a gente é colocado no lugar daquele que a gente fez o mal. Então, se eu fui um chefe ali muito ferrenho, possivelmente, às vezes, vamos supor, pode acontecer de eu começar a pagar nessa existência, perder todos os bens e ter que ali trabalhar como um humilde, né, servo ali, e ser sujeito a um chefe muito malvado. Ou seja, eu estou reparando. Mas essas reparações podem ocorrer numa outra existência também. Olha o que ele fala aqui, ó. Se foi duro e desumano, poderá ser, em seu turno, tratado durante com desumanidade. Ou seja, se eu fui duro, tratei o outro de forma desumana, inverte. Isso é reparar. Isso, de fato, é se colocar no lugar do outro. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. É o exemplo que foi dado aí, né, das vezes daquele que está em situação ali de miséria. Se foi um mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. E por aí se segue. Ou seja, isso é reparar. Eu vim no lugar daquele que eu fiz o mal. Assim se explicam pela pluralidade das existências, né, as diversas encarnações, e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição, né, da ventura e desventura entre os bons e os maus nesses planetas. Né? Então, às vezes a gente vê ali, nossa, mas fulano é tão feliz, né? Quase não tem implicação na vida. É porque às vezes merece, porque semeou lá atrás, né? Porque cada existência que a gente vem, que a gente adquire algo novo, a gente passa para outra encarnação. Então, de uma encarnação para outra, a gente vai sendo cada vez mais feliz, porque a gente já expiou algum erro, né? Ou já passou por determinadas provas e o espírito ele vai progredindo, né? É a questão da lei do progresso, né? É uma lei da natureza, é uma lei de Deus, né? Todos estão aqui para progredir. Não é à toa que Deus criou os espíritos todos igualmente, né? Simples, puros, ignorantes, né? Que é sem a ciência, né? Então, vem na vida física, né? Para apreender tanto moralmente, questões morais, quanto aprender questões intelectuais, das ciências, né, das linguagens e por aí se segue. E aí, uma falinha aqui, quase já no final do item 7, ele fala, né, a justiça de Deus nunca se interrompe. Deus é justo, gente. E nós, quando retornamos à pátria espiritual, vemos os erros que a gente cometeu, a gente se envergonha tanto. E aí a gente quer voltar para poder reparar. Jamais deve o homem olvidar, né, se esquecer
que se acha no mundo inferior. Né? Então vamos lembrar, eu sempre falo, né? Ninguém é santo aqui, a gente está no mundo de provas e expiações, né? Ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Então, à medida do que a gente evolui, a gente, né, adquire todos os conhecimentos, né, todas as virtudes previstas, digamos assim, dentro desse mundo de provas e expiações. A gente já passou por todas as provas, já expiou tudo. A gente vai para um mundo melhor, né? A gente tem ali o intermediário, que é o mundo de regeneração, mundo ditosos e mundos celestiais. Oitavo, para a gente já ir encerrando. As tribulações podem ser impostas, né? As dificuldades, né? A espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Sabe aquele espírito ali muito ignorante, endurecido, não quer aprender? Então, é imposto tal existência para que ele perceba pela experiência que ele estava errado. Já tem outros espíritos, que são os espíritos aí que eu posso chamar de espíritos penitentes, né? Que são aqueles arrependidos, que é o primeiro passo lá, né? O arrependimento, né? Que eles querem reparar o mal. Não é à toa que se eles vêm numa existência não conseguem, né? Ali expurgar o erro, às vezes por questões ali que foram ocorrendo no decorrer da nova existência, eles pedem, né, para retornar. E essa escolha é uma escolha livre. Eles participam de todo o programa reencarnatório. Nós temos, inclusive, né, a reencarnação de Segismundo, que está lá, né, no YouTube. Dê uma olhadinha, explica esse processo. Inclusive, ele tem uma reparação, né, que o Segismundo tem que fazer, porque ele tirou a vida ali do que seria o pai dele nessa existência, na existência lá atual, que ele viria a reencarnar. Né? Então, o espírito já escolhe, né? Então, esse espírito aí, por exemplo, do suicida que a gente contou, não sei se é o caso, né? Mas pelo que eu entendi, ele até pediu para ser retirado todas as possibilidades, ele deve ter participado com certeza ali do processo, né, de construção ali da próxima existência, do corpo, como é que seria, né? Para poder ali compreender, né, que a vida é um bem muito precioso e só Deus tem esse poder de retirar de nós, né? No caso aí deste irmão suicida. As tribulações, né, as dificuldades, portanto, são ao mesmo tempo as expiações do passado, né, que recebe nelas o merecido castigo e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não condena irrevogavelmente por uma única falta, né? Que aí a gente tem a ideia lá do inferno cristão, né? Que foi colocado, né, pela igreja, o inferno pagão, né? Que errou, vai para o céu e fica lá para sempre. Não, né? Nós temos a oportunidade em outras existências de ir reparando os erros que a gente foi cometendo, né? E aí, até pelos estudos do céu e inferno, que é amanhã às 8, né, a gente até viu a questão do purgatório. O purgatório existe, é aqui a Terra, né? Então, eu vou vindo aqui até me melhorar e uma hora eu vou, né, para esse dito céu que, na verdade, o Espírito habita, né, o universo como um todo, como nós já estudamos, né? Mas a gente tem uma vida, né, melhor e esse Espírito vai se depurando, né, mais próximo da sua essência fica, né? O perispírito vai deixando de ser grosseiro, né? E aí o espírito, quando este já atinge o grau máximo de evolução, né, se torna ali o que os espíritos explicam, né, a pedido de um questionamento do Kardec, como é que seria, né, o espírito. Eles dizem que era como se fosse uma centelha divina, né? Centelha seria uma espécie ali de faísca. Então, né, e aquele que se vê muito depurado, né, pode chegar num brilho até comparado ao rubi. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né, o primeiro livro da codificação. Chegamos ao fim, deixa eu até anotar aqui, né, próxima semana, dia 14. Então a gente prossegue ainda aqui dentro, né, do subtítulo Causas Anteriores das Aflições. Então a gente prossegue e agora, gente, eu vou deixar vocês, né, aí, para vocês assistirem, né, mais um trechinho, né, inédito, né, do Lugares de Chico, que foi ao ar,
domingo passado. Então a parte 3, né, do Lugares de Chico rolando aí agora para vocês. Sua mãe promete que enviaria um anjo que cuidaria dele. Seu pai, João, acaba casando-se novamente com a dona Cidade e ela pede que todos os nossos filhos deixados em casa de parentes É isso aí. Eu havia prometido ontem a parte 3 e 4, mas aqui eu fiz uma confusão. Então, na verdade, amanhã que vai ser 2 partes, né? Que é a parte 4 e a parte 5, né? Que a parte 4 ela é bem curtinha, né? Mais curtinha ainda do que essa, e eu vou juntar amanhã e vou publicar as 2. Inclusive, corre lá que, se você quiser rever, já está disponível no Instagram, lá no meu IGTV, a parte 3, essa parte aí que vocês acabaram de ver. Vamos fazer a oração final. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais dessa doutrina tão consoladora. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de conhecer um pouco mais das Tuas leis, compreender os sofrimentos no qual passamos, as causas desses sofrimentos que se dá pela nossa ingerência perante a nossa vida. Te agradecemos, Pai Celestial, Pai amado, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade. Que a espiritualidade maior que se faz aqui presente possa levar luz a todos aqueles que sofrem. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma excelente noite e amanhã ao vivo, hein, galera, aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Então um beijão, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.